7. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, claro, para todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo certo, tudo em ordem, né? Começando a semana corrida, já, né? naquele corre, né? Na corrida. Por aqui, Bruno, a gente tinha uma expectativa sobre mais uma audiência pública para discutir a venda de áreas que pertence ao Estado, né? E entre essas áreas, muitas aqui da nossa região, e uma delas que a gente já, inclusive, debateu um pouco mais, que é do Instituto de Pesquisa Científica. E tem a fazenda que abriga o IAC, aqui em Campinas, uma área que é dedicada, inclusive, para pesquisas, né? Existe essa polêmica se deve ser realmente dispensada pelo Estado, né, para outras atividades ou não. Só que aí a gente foi avisado na sexta-feira, no finalzinho do dia, sobre a suspensão dessa audiência. Lucas Neri traz mais detalhes para a gente. A Justiça suspendeu a audiência pública que discutiria a venda de áreas pertencentes a institutos de pesquisas científicas do estado de São Paulo. A decisão saiu nessa última sexta-feira após pedido da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado. A juíza responsável pela liminar argumentou que o patrimônio dos institutos é inalienável e só pode ser vendido com autorização da Assembleia Legislativa, o que ainda não ocorreu. Ela também destacou a falta de informações claras sobre quais áreas seriam vendidas e se a alienação seria total ou parcial e como seria garantida a continuidade dos trabalhos científicos. Outro ponto levantado foi a limitação de espaço no local da audiência. O Salão Nobre da Secretaria de Agricultura, com capacidade para cerca de 150 pessoas, número inferior ao da comunidade científica convocada, que passa de 600 membros. A audiência, que agora segue suspensa até o julgamento final da ação, tinha como foco a possível venda total ou parcial de 35 áreas de pesquisa. A proposta gerou mobilização entre cientistas e pesquisadores que alertam para os riscos à segurança alimentar e à continuidade de estudos importantes, como os realizados na Fazenda Santa Elisa, em Campinas, onde está a maior parte do banco de germoplasma de café do mundo. A Secretaria de Agricultura afirma que vai recorrer da decisão e que nenhuma das áreas vendidas comprometerá a produção científica. Segundo o governo, apenas trechos sem uso produtivo ou científico seriam alienados. De Campinas, Lucas Neri. Teve essa decisão da Justiça, né, Bruno? Mas a discussão tem que mesmo vir a público, né? E todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente saberem, né, do que está sendo proposto e quais os caminhos, então, para exatamente pensando nas áreas que são produtivas para pesquisa. Até porque ninguém entrega para o outro, eu sei que é uma expressão antiga, né? Mas ninguém entrega para o outro um cheque em branco, né? Sem saber exatamente o que vai acabar acontecendo, o que vai ser descontado ali depois da conta, né? No final da história toda. Ô Sandra, eu acho que tem um desafio que é o seguinte, né? Quando a juíza condiciona, por exemplo, isso, a decisão da Assembleia Legislativa, não vejo como muito dramático do ponto de vista do governo do Estado avançar com essa Assembleia que está aí para poder mudar esse entendimento. O que já torna, portanto, o próprio projeto um prejuízo em si. Porque acho que o primeiro segmento que tem que ser ouvido é a comunidade científica diretamente envolvida com a exploração do lugar. Se a comunidade científica não for ouvida para poder dizer publicamente, olha, o que eles estão fazendo vai trazer prejuízo mesmo, vai impactar aqui e ali da seguinte forma, explicita, né? A reportagem falou de uma das características importantes das pesquisas associadas ao café, mas quantas outras pesquisas não são feitas? Qual é o resultado disso tudo? Como que isso vai impactar de modo mais global? Acho que são perguntas que têm que ser respondidas, né? E tem que ter esse encontro entre a comunidade científica e os próprios representantes locais, porque se depender da Alesp, meus amigos e minhas amigas, a Alesp ali, o Tarcísio está numa lógica de verdadeiro rolo compressor. Se é, portanto, prioritário, tem interesse do governo em abrir mão dessas áreas, né, para poder explorar economicamente, ou seja lá, a finalidade que for posteriormente, não vai ter dificuldade em passar isso. Por isso que eu acho que a comunidade científica diretamente associada a essas áreas que estão aí no radar tem que se manifestar, tem que ter um caminho, um meio para poder pressionar. E se for o caso, vai para a Alesp e faz pressão lá, né? Porque não tem como.
Por aqui, Bruno, existe aí hoje a sessão na Câmara Municipal. O Lucas Neri também traz o que está previsto. A Câmara Municipal de Campinas vota em primeiro turno os projetos de lei que prevêem o aumento salarial dos presidentes da Rede Mário Gatti e da CETEC. Atualmente, o subsídio mensal desses cargos é de R$ 23.246,08, mas pode subir para mais de R$ 37 mil, mesmo valor recebido pelos secretários municipais. As propostas encaminhadas pelo Executivo justificam que os reajustes busquem equiparar os vencimentos das autarquias e fundações aos dos demais integrantes do alto escalão da administração pública. Os projetos integram um pacote de 4 propostas de reajuste salarial, que também envolvem a Fundação José Pedro de Oliveira e o Camprev. Essas últimas 2 ficaram de fora da pauta dessa sessão e seguem em análise para votação futura. Os aumentos têm gerado polêmica desde o fim do ano passado, quando chegaram a ser debatidos em plenário. Além dos reajustes, os vereadores devem votar em definitivo um projeto de lei que desvincula o cargo de secretário municipal de habitação da presidência da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab. Outro item da pauta autoriza a Prefeitura a contratar um plano de medicamentos voltado a servidores ativos, inativos e pensionistas com renda de até 3 pisos municipais. Denominações de ruas e concessões de honrarias também estão previstas na ordem do dia. A sessão começa às 18 horas e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Bom, lá vamos nós de novo para mais um capítulo do reajuste dos salários dos presidentes de autarquias. E que, ô Felipe Pereira, cá entre nós, né? Lá atrás, a primeira vez que o projeto entrou, eu falei e reitero, né? Eu acho que vai passar, gente. Não tem muito... estavam apenas adiando o inadiável, vamos dizer assim, né? Era só adiando o inadiável. Eu sei que na última semana a gente chegou a comentar, inclusive, sobre outros aspectos que estavam pesando no projeto, como, por exemplo, a lógica de atropelo no âmbito da comissão, né? Que chegou ali para dar o parecer na hora que o projeto já estava ser encaminhado, ao invés de ter um tempo maior ali para você poder analisar, estudar, mas eu acho que é adiar o inadiável, né? Como eu vejo essa história toda? Eu acho que o Dário está sendo muito pressionado, principalmente por aqueles que ocupam os cargos, né, que justificam, vamos dizer assim, as diferenças, né, quando colocadas ali em paralelo àqueles que são secretários, né, e de alguma forma falam, olha, estamos aqui respondendo muitas das vezes até por responsabilidades maiores do que parte dessas secretarias, né, Felipe Sandro, queridos ouvintes, mas nós não estamos tendo uma remuneração, né, pode ser que seja isso, pode, é uma hipótese, não estou afirmando, né, mas eu vejo dessa forma, uma hipótese, seja sendo pressionado por isso, até para não dar uma diferença tão gritante assim entre aqueles que estão em cargos de comando, de coordenação, de direção direta, considerando que é a estrutura da maquinaria do Executivo de Campinas, né? E, por outro lado, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, que para mim é o ponto mais salutar dessa história toda, é ver se de fato lá na frente vai dar inconstitucionalidade ou não dessa medida, né? Se vai ou não vai ter problema do ponto de vista jurídico, que até agora não ficou tão claro assim, não dá para cravar 100%, porque a oposição diz uma coisa, a situação diz outra, o parecer foi feito na base do atropelo, e aí vai ficar na mão de quem para depois dizer se pode ou não pode? Do Poder Executivo, que é quem está mais interessado nessa história toda. Então, acho que assim, há uma tendência forte de ser aprovado, pode ser que tenha até algumas pressões pontuais, né, sobre a questão do reajuste como um todo, que vai ali pesar sobre os vereadores, mas penso que o que o governo vai fazer é coordenar para ver se isso sai, viu, Felipe Pereira? É aquela história, né? Vai ter a crítica, mas seja com crítica ou sem ela, eu vou ter que avançar com isso aqui para não ter mais dor de cabeça ali na frente. Bruno, e falando de audiências, né, tem algumas acontecendo já nesse início de semana, uma nesse momento, inclusive, é a discussão sobre a licitação do transporte público na Câmara. A gente ainda não conseguiu saber se houve algum algum representante da INDEC, da Prefeitura, né, fazendo aí a sua mediação também sobre os questionamentos, né, dos parlamentares. Vinícius Riveretti está lá, falando nesse momento, inclusive, presidente da INDEC falando a comissão começou já faz quase 1 hora. A renovação da frota, qualidade do transporte, né, que são aí prioridades, e existe o questionamento, a expectativa da mudança de alguns dos veículos, o debate então sendo aberto,
ao público para quem quiser acompanhar na Câmara agora de manhã, mas tem outras 2 discussões para acontecer nessa terça-feira, uma sobre debater as alterações no regimento interno da Câmara e a outra sobre a valorização do serviço público. Aí tudo que o município, né, não gostaria nesse momento, né? Vários puxões de orelha aí, Bruno. Vários puxões de orelha. E detalhe, muitos projetos importantes simultaneamente, né, gente? Porque, mesmo esse do regimento interno, precisa ter mais noção, até clareza do como eles vão debater, o que eles querem debater. Porque aquela história, né? Regimento interno é o coração do funcionamento da Câmara. Dependendo do que você muda ali, você altera procedimentos, regras, etc. Então é bom sempre ficar de olho para entender o que exatamente, se é só uma alteração pontual, se vai mudar algo de forma um pouco mais substancial, né, do ponto de vista do trâmite das propostas. O transporte, uma velha novela que a gente vem acompanhando também, né, que não chegou a um bom termo. A oposição acusa uma coisa, o governo já reiteradamente, o Dário vem falando isso desde a campanha, falou que lá atrás muito parte da dificuldade dessa licitação como um todo, e de poder chegar a uma solução mais plausível para o transporte, passa pela questão da aquisição dos ônibus, teria que fazer adaptações para diminuir a quantidade ali de carros, principalmente elétricos, há dificuldades para poder fazer preço versus, né, implantação efetiva desse tipo de veículo, e isso vai se arrastando, Tem também uma discussão, viu, Sandra, que é uma discussão até mais técnica, mas você sabe que eu já ouvi vários prefeitos puxando esse debate envolvendo o transporte público, que diz respeito aos modelos também, né, de concessão como um todo do transporte público e a forma como tarifas são cobradas, né? Uma coisa é por linha, outra coisa é por quilômetro rodado. Tem modelos que tem quem defenda lado positivo e lado negativo disso tudo, porque em alguns casos estão se fazendo estudos que pode gerar um enxugamento ali dos recursos orçamentários e poder, de algum modo, ter um resultado mais positivo. Então tem muito tema, assim, específico para ser debatido e discutido. Claro, no limite a gente quer que um objetivo seja cumprido, que o transporte seja de maior qualidade e que haja um estímulo para que as pessoas possam, de fato, utilizar o transporte público, que ele funciona de modo minimamente eficiente, né? Agora, até chegar nisso, tem que conversar, tem que fazer política, tem que ver onde estão os nós aí, desatar um pouco mais esses nós, né, gente? Porque o que não dá é para ficar como tá, né? É isso, Bruno. Obrigada por estar esse início de semana com a gente. Te esperamos também amanhã. Eu que agradeço, viu, Sandra? Abração para você. Abração, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes, né? A gente segue aqui conversando, pensando e acompanhando